Ok, então hoje a gente continua a discussão sobre magnetostática. Então, antes da gente começar com a física propriamente dita, eu acho que eu vou ter que fazer um interlúdio matemático, né? Uma parada matemática. E nós vamos falar um pouquinho de FVV, de coisas que eventualmente vocês deveriam ter aprendido, mas não aprendem. E é uma daquelas coisas que a maioria de vocês realmente vai sair do UFABC sem ter visto, que nem série de Taylor, uma coisa que é importante, mas que você acaba não vendo, né? A maior parte. E a gente já falou de algumas delas. Um deles é o teorema de Stokes, o teorema de Gauss, né? Vocês lembram mais ou menos o que era o teorema de Gauss ou não? Não, né? Então eu vou começar falando rapidamente sobre isso, sobre o teorema de Gauss e depois o teorema de Stokes. Tá? Por que eu vou fazer isso? Bom, porque o objetivo final do curso é a gente derivar a equação de onda. E para derivar a equação de onda, a gente vai fazer uma maneira aproximada, menor, menos geral, mas em princípio você deveria usar a forma diferencial das equações de Maxwell, e não a forma integral. Até agora a gente escreveu, a maior parte do tempo, as equações integrais. Ocasionalmente eu falo das diferenciais, da forma diferencial, e até já falei, né, da lei de Gauss, da forma diferencial dela, mas a gente não viu todas elas, né, ou por exemplo a lei de Ampère, nessa forma diferencial. Tá? E para você passar da forma diferencial para a forma integral, você usa esses teoremas, né, de FVV. Então, primeiro eu vou discutir de novo esses dois teoremas, o teorema de Gauss e o teorema de Stokes, de FVV. E aí depois a gente vai voltar para o problema de uma espira. Vamos voltar para o problema de uma espira carregando uma corrente elétrica, vamos definir o que é momento magnético da espira. Vamos depois fazer uma série de aplicações de lei de Ampère. Depois disso, fazer uma de lei de Biot-Savart, da forma de campo magnético na forma de Biot-Savart, e depois a gente vai fazer um conjunto de aplicações de lei de Ampère. Então essa é a rotina para hoje. Ela é menos divagante, né? Menos interessante do que nos outros dias, mas é necessário. Tá? Então, muito bem. O primeiro teorema que eu vou falar é o teorema de Gauss, e vocês já conhecem o teorema de Gauss. Então, a pergunta, né, que eu fiz há algum tempo atrás era se você tem um cubinho, esse aqui é um cubo infinitesimal, bem pequenininho, e eu me pergunto qual é o fluxo sobre ele. Eu não sei se vocês lembram como é que você calculava isso. Então vamos imaginar que o campo elétrico, então, olha, ou qualquer campo vetorial que você queira, deixa eu chamar V aqui, ó, está nessa direção. Tá? Esse pedacinho do cubo, ó, então vamos lá, sempre com a nossa mão direita. X, Y, Z na direção de vocês. Então é X, Y é para cima do quadro e Z vem aqui para fora. Então, esse pedacinho do cubo a gente vai chamar de dx. Né? Esse aqui é dx. dy e aqui é dz e dy. Essa área em particular seria dada por dz, seria dada por delta z, né, del z, que é essa altura, vezes del y. Tá certo? Bom, então essa seria essa áreazinha aqui. Tá? Qual seria então o fluxo se V, esse campo vetorial aqui, é constante sobre essa área? Qual que seria o fluxo? Fluxo de V, ou fluxo do campo elétrico é? Oi? V vezes a área, isso mesmo. Então seria V vezes a área. Mas aonde aconteceu esse V? Esse V aconteceu nessa posição aqui, que nós vamos chamar, olha, isso aqui é a origem, 0. Isso aqui é ΔX. Então, esse V aconteceu aonde? Esse V é o fluxo calculado na posição ΔX. Tá bom? Agora, eu posso perguntar qual é o fluxo por essa região aqui, ó, por essa outra parede que está aqui atrás.
O fluxo por essa outra parede que está aqui atrás também vai ser V vezes essa área. Só que agora é V calculado na origem aqui, ó. Tá bom? Esse cara que está aqui. Agora, vamos pensar no sinal. Quais são os sinais que aparecem aqui? O fluxo, esse aqui é uma superfície fechada. Como é que a gente tem que orientar a superfície? Com os vetores normais apontam para onde? Apontam para fora, certo? Então, esse cara aqui entra com um sinal de menos. Se V está indo para lá, ó, tá certo? Ele entra com um sinal de menos. Agora eu vou dizer que ΔX é muito pequenininho. E aí a gente lembra da nossa série de Taylor. Né? A gente lembra que quando você tem qualquer função f de x, ela pode ser aproximada por f calculado na posição, vamos dizer que x é próximo de zero, epsilon, muito bem pequenininho. É a função calculada no ponto zero, mais a derivada da função calculada também no ponto zero, vezes epsilon. Tá? Isso não sai do nada. Isso sai da seguinte coisa, olha só. Imagina que você tem uma função arbitrária aqui. E aí eu quero saber, eu sei a função nesse ponto. x0, ou 0. E eu quero saber ela nesse ponto daqui. A primeira aproximação, nesse ponto x, a primeira aproximação para ela seria o quê? Seria eu pegar ela no ponto x0 e agora somar essa altura. Agora, essa altura é dada pelo quê? É dada pela tangente desse ângulo θ aqui, ó. Tá bom? Que seria o quê? Isso dividido por isso. Dessa forma é que aparece a derivada. Essa é a razão de aparecer a derivada. Todo mundo entendeu o que eu fiz ou não? Sim? Então eu peguei a função nesse ponto e somei um acréscimozinho. Esse acréscimo é dado pela derivada. Essa é a origem da série de Taylor. Agora você pode fazer isso para a segunda... você pode melhorar a sua aproximação, fazendo o termo de ordem seguinte, de segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem. Se você souber, se a sua função for contínua, e você souber toda a informação dela em um único ponto, eu sei todas as derivadas dela no ponto x0, aí eu posso construir a função para qualquer outro ponto. Ou seja, você tem que ter informação completa sobre a função em um lugar, mas se você souber ela naquele lugar, através da série, você consegue levar ela para descobrir qual é o valor dela em qualquer outro lugar. Então aqui a gente parou em primeira ordem, esse é o primeiro termo. Como é que a gente aplica, então, isso dentro do nosso problema aqui? Na hora que a gente muda, olha para o V de ΔX é bem pequenininho, diz que é um cubo pequeno. Então, se ΔX é um cubo pequeno, eu posso aproximar V de ΔX por o quê? V de 0 mais a derivada de V na direção x calculada em 0. Vezes ΔX. Ou seja, eu simplesmente apliquei a expansão em série. Todo mundo entendeu? Então, agora, se eu quiser calcular o fluxo, a quantidade de água, campo elétrico, que passa pelo meu cubo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar aquilo que entra por essa parede com aquilo que sai por aquela outra. Então, eu vou somar isso daqui com isso, para encontrar o fluxo através das paredes na direção x. Tá bom? Então, o que a gente encontrou? Eu vou ver que eu encontrei V, isso aqui é tudo Vx, velocidade na direção x. Velocidade na direção x. Eu encontrei que V de x, ΔX, menos V de x na direção 0, vezes ΔY, ΔZ. Isso seria igual ao quê? Olha, V de x0 menos V de x0 dá 0, ficou só a derivada. dV na direção x, dx vezes ΔX, ΔY, ΔZ. Tá bom? Então esse foi o fluxo que passou por essa parede aqui.
Entrou por essa parede, saiu por essa. Agora eu posso calcular o fluxo que vem por baixo e sai por cima, o que entra no quadro por essa parede daqui e o que sai na parede de trás do cubo. A única coisa que vai mudar é que vai mudar a componente do campo, né? Do campo de velocidades ou do campo elétrico e a derivada que eu estou tomando. Mas o que eu encontrei, então, é definido em FV como isso daqui, olha. É o divergente desse campo vetorial é definido como a derivada V de x, desse campo vetorial na direção x, dx, mais a derivada y na direção y, mais a derivada z na direção z. Então, esse objeto é a soma do fluxo sobre todas as paredes, vezes o volume, né? Então, eu encontrei que o fluxo total pelo meu cubo é o divergente de V vezes ΔX, vezes ΔY, vezes ΔZ, que é o volume do cubo, dV. Tá bom? Então, eu encontrei que o fluxo é o divergente de V vezes dV, o fluxo desse cubinho. Tá bom? Então, agora, imagina que eu tenho 2 cubinhos, 3 cubinhos, 4 cubinhos. Um do lado do outro. Agora eu vou botar um segundo cubo aqui. E agora eu me pergunto o fluxo passando pelo cubinho rosa. Eu vou calcular da mesma forma. Mas na hora que eu somo o fluxo que passa pelo cubinho branco, pelo fluxo que eu passo pelo cubinho rosa, o que acontece? Você vê que essa parede aqui foi onde eu calculei um fluxo na posição ΔX. Essa aqui é a parede na posição 2ΔX. Então, na minha soma das coisas, de fluxo total, o que vai acontecer? Se eu calcular o fluxo pelo primeiro cubinho, pelo cubinho branco, essa parede branca entra como um número positivo. Quando eu calcular o fluxo sobre o cubinho rosa, essa parede branca aqui entra como um fluxo negativo. Certo? Como um número. Então, elas duas se cancelam, são exatamente iguais, é o mesmo fluxo, eles dois se cancelam. O que importa, então, é o fluxo pela primeira parede e pela última parede. Agora eu posso botar um outro cubo aqui em cima. E agora me perguntar, o fluxo que entra por aqui e o que sai por lá. Essa parede no meio se cancela de novo. O que importa é só o que está do outro lado. Então, agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos imaginar que eu tenho uma superfície, um volume, né? uma ameba, uma membrana fechada, qualquer superfície fechada. Tá? Isso aqui é tridimensional. Agora eu vou pegar e eu vou dividir essa superfície em cubinhos, bem pequenininhos. Tá? Então aqui, olha, tem um cubinho, aí do lado dele eu coloco um outro cubinho, e eu vou se eu quiser aproximar, tudo bem, eu estou aproximando com legos a minha superfície. Mas eu posso fazer esses legos tão pequenos quanto eu queira. Então eu posso me aproximar o quanto eu queira, arbitrariamente o quanto eu queira, da superfície verdadeira, que é uma curva. E aí eu quero me perguntar qual é o fluxo que passa por essa superfície toda. Bom, o que o teorema de Gauss está falando para a gente, o que essa expressão está dizendo para a gente é o seguinte, olha, vamos pegar o fluxo de cada um desses cubinhos. Tá? Então vamos calcular o fluxo para cada um deles. O fluxo para cada um desses cubinhos, a gente viu, é o quê? Vai ser o divergente desse campo vetorial vezes o volume do cubinho. E agora eu vou somar o fluxo em cada um dos cubinhos. Somo sobre todos eles. Então, esse aqui é uma integral sobre o volume da superfície, porque eu estou somando o fluxo sobre cada um dos cubinhos. Agora, isso aqui tem que ser igual ao quê? Eu não disse que as paredes dos meios dos cubinhos vão se cancelando? Então, o que sobra? O fluxo que passa pela superfície. Então, isso daqui vai ser igual
ao fluxo que passa pela superfície. Então, esse é o teorema de Gauss. Vocês já viram uma coisa parecida com isso? Vocês já viram. E vocês já viram em FUV, em cálculo 1. O que acontece em cálculo 1? Cálculo 1, uma das primeiras coisas, quer dizer, uma das últimas coisas que você faz é definir integral, certo? Então, vamos imaginar que eu quero integrar uma função. Então, aqui eu tenho a minha função f. E eu quero integrar essa função aqui. Entre dois lugares, A e B. Esse aqui é f de x. Como que você faz isso? Como é que você... Lembra como é que você define a integral? Você pega e você divide em quadradinhos aqui, em cubo. Certo? Essa área, a integral é a área embaixo da curva. Essa área é dada pelo quê? Essa área é a altura, né? F de x naquele ponto. Certo? Vezes del x que está aqui. E agora você vai integrar isso entre A e B. Então essa aqui é a coisa que você quer calcular. Como é que você vai fazer essa conta? O que vai acontecer? Bom, se você souber que f pequeno tem uma derivada, se f pequeno tiver uma derivada, então o que for uma derivada de uma função, f grande, então f pequeno é dada como a derivada de f grande, df grande dx. Tá? Se você souber que existe isso, qual é a definição da derivada? A definição dessa derivada parcial é f calculado em x mais delta, f de x é f calculado em x mais delta x menos f de x dividido por delta x, certo? Tá bom? Não é isso a definição da derivada? Oi? Isso aqui é a derivada de físico, só em primeira ordem. Tá bom? Então, f de x vezes delta x é o quê? É f de x mais delta x menos f de x, certo? Então agora vamos voltar para aquilo que a gente está fazendo. A gente está somando esses caras, não está? Então agora vamos pegar e a gente calculando o quê? F de x vezes delta x, não é essa área? Acabei de dizer que essa área pode ser aproximada por f de x mais delta x menos f de x. Certo? É isso que está aqui, ó. Agora, eu vou pegar o cara que está do lado dele. Rosa. Bom, de novo, f de x, esse novo f de x vezes delta x aqui. Só que agora esse cara entra como o quê? É mais f de x mais 2 delta x menos f de x mais delta x. Todo mundo concorda? Porque eu andei um passinho para cá. O que acontece com esses caras aqui no meio do caminho? Eles vão se cancelando. 2 a 2 eles vão cancelando. O que sobra no final? Sobra o f grande na última posição menos o f grande na primeira posição. E aí você encontrou f grande de B menos f grande de A. Isso é o que você aprendeu em FUV. Tá? Agora, a gente criou uma generalização disso. A gente criou uma generalização dessa história. Não é mais em uma dimensão, mas em 3 dimensões. E esse foi o teorema de Gauss que a gente acabou de derivar. Eu tinha aqueles meus cubinhos e eu fui... Então, deixa eu escrever aqui. Ó.
Então, em FUV você aprendeu a integral entre a e b dx de f de x é f de a, f de b, menos f de a. E agora a gente chegou e criou uma variação disso, uma generalização, em que a integral sobre o volume do divergente de um campo vetorial é igual à integral sobre a superfície desse volume, né, que contém esse volume, do campo. E esse a gente chamou de teorema de Gauss. Mas você vê que ele é exatamente a mesma coisa, né? Eu fui somando os fluxos no meio do caminho e acabou tirando no final. Você vê que, se você pensa em V como uma função, como aquela nossa f pequeno, o divergente de V é como se fosse a derivada, um tipo de derivada especial do V. Então, o que eu estou dizendo, olha, é a integral dessa derivada é igual à função primitiva na borda. Por que é borda? Olha, quando a gente estava em uma dimensão aqui, olha, eu tinha um intervalo. A borda do intervalo são esses pontos aqui, ó, A e B. Nesse caso, a borda é a superfície. E a gente está integrando sobre o volume. Então, essa foi uma generalização do teorema fundamental do cálculo. Uma delas. Agora a gente vai fazer uma outra. Então, esse aqui é o teorema de Gauss. Agora a gente vai fazer outra, que é o chamado teorema de Stokes. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho, de novo, um campo vetorial. Só que agora eu vou calcular o campo vetorial sobre um caminho bem pequeno. Então, de novo, olha, x, y, z. Então, aqui, ó, o meu vetor vai ser x... Talvez eu deva apagar isso aqui. Posso apagar? Sim? Vou apagar para ter mais espaço, para não... Por causa de filmagem, eu acabo com um quadro pequeno, né? Então, deixa eu escrever, então, aqui, ó. Eu tenho x, y e z. E agora, eu vou pegar um caminho, um retângulo bem pequenininho, tá bom? E ao longo e agora eu vou calcular o meu campo vetorial V, que está aqui, está indo nessa direção, em todos os pontos. Só que eu vou pegar, então aqui, olha, isso aqui é o ponto 0, aqui é delta x, e aqui é delta y. De novo, é bem pequenininho. E eu vou calcular a integral de caminho ao longo desse retângulozinho. Tá bom? Então, vamos lá. V está indo nessa direção aqui. Tá bom? Então, tenho aqui o Vx. Eu tenho um Vy para cá. Aqui seria meu menos Vx. Aqui seria Vx para cima. E aqui Vy para baixo. Por que eu estou fazendo isso? Bom, vamos lá. Vamos calcular o que a gente obtém aqui. Eu vou fazer menos Vy. O menos porque eu estou fazendo contra o eixo y, né? Então, vamos lá. O que eu vou calcular é a projeção de Vx na direção ΔX, vezes ΔX. Então, é Vx vezes ΔX. Agora, esse segmento aqui. Lembra? É uma integral de caminho, integral de linha. É o vetor V vezes o quanto ele percorreu. Tá bom? ΔX. Isso aqui é como se lembra como a gente faz o trabalho? É exatamente assim que a gente calcula o trabalho. É força vezes a distância. Agora, eu vou pegar... Agora, isso foi aonde? Foi o Vx nessa posição 0 que está aqui. Agora, eu vou pegar e vou fazer ele para cima. Vou pegar a integral ao longo do caminho aqui. Seria Vy calculado aonde? Calculado
na posição 0, 0. Na posição x igual a 0, não, x igual a ΔX e y igual a 0. Vezes, agora, ΔY. Tá bom? Agora eu vou voltar pelo outro lado, por aqui. Está todo mundo entendendo o que eu estou fazendo ou não? Sim? Menos Vx, certo? Calculado aonde? Calculado nesse ponto que está aqui. ΔX, ΔY, vezes ΔX. Agora eu vou pegar o último segmento, menos Vy, delta é 0, ΔY. Calculado nesse ponto aqui, vezes ΔY. Então, eu calculei essa integral de linha, que está aqui em volta. Lembra? A gente estava denotando isso da seguinte forma. É a integral de V ao longo de um caminho fechado de dl. Isso aqui que a gente estava calculando. Só que esse caminho fechado é um retângulo pequenininho. Tá bom? Agora eu vou fazer a minha série de Taylor de novo, que nem eu fiz no caso do teorema de Gauss. E vou dizer que o V calculado nesse ponto pode ser escrito como o V calculado nesse daqui. Tá bom? Então eu vou dizer, olha, que o meu V na direção x, calculado no ponto dx, mais ΔY, isso. Vy, isso. Eu vou dizer que esse meu fulano que está aqui é Vy, vai ser o Vy em 0, 0, mais a derivada do Vy na direção x vezes ΔX. Isso aqui vezes ΔY. Então, eu reescrevi esse carinha como essa expansão em Taylor. Todo mundo entendeu? Agora eu posso fazer isso para todos eles. Tá bom? O que vai acontecer? Vamos olhar para esse fulano aqui. Vy em 0, 0. Quando eu expandir esse cara aqui, também vai aparecer um Vy em 0, 0. Tá? E aí ele vai cancelar com esse daqui. E o que vai sobrar vai ser simplesmente isso daqui. É dVy dx vezes dx dy. Tá bom? Agora, eu posso chegar e fazer a minha expansão aqui. O que vai ficar? Está vendo esse sinal? A parte em 0, 0 vai cancelar com essa daqui. A parte na derivada vai ficar com um número negativo. Então, ela vai ser escrita como menos dvx dy ΔX ΔY. Tá bom? Então, a integral de linha desse retângulozinho pequenininho é esse objeto. Tá? Agora, o que é ΔX vezes ΔY? Oi? É a área, é o dA. Então, eu encontrei que dVx, dVy dx menos dVx dy vezes a área ΔA. Seria essa integral de linha. Tá? Que está aqui em volta. Agora eu vou fazer exatamente como eu tinha feito antes. Eu tenho uma área plana e eu vou dividir ela em retângulos super pequenininhos. Então aqui,
Então eu vou botar um segundo retângulo do lado desse. Você vê que quando eu fizer, vou botar o meu retângulo rosa. Quando eu fizer agora a integral de linha sobre esse retângulo, esse segmento de reta me dá um sinal positivo. Agora, esse segmento de reta daqui, ó, rosa, me dá um sinal negativo e os dois vão se cancelando. Então, eles vão se cancelando 2 a 2 até eu chegar na área, na linha que está delimitando a minha figura, no plano. Tá? Então, a integral de linha, então, se eu quiser agora, então eu posso escrever aqui. A integral de linha desse meu campo vetorial ao longo, então, dessa linha aqui, ó, fechada, isso é igual ao quê? A integral sobre a área, que agora eu estou fazendo a integral sobre a área, aqui, tá vendo? Isso aqui é uma integral sobre a área desses objetos aqui, ó. dvx dy, dvy dx menos dvx dy sobre toda a superfície. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Então, mas só que existe um detalhe aqui que eu não expliquei completamente, que é o seguinte: você viu como foi importante eu ter orientado o caminho que eu segui? E para isso é que entra a regra da mão direita, que a gente os definiu na aula passada. Então, como é que eu defini esse meu vetor área, ou se isso aqui era positivo ou negativo? Eu peguei, botei o meu dedo indicador na direção em que eu estou tomando a integral, o meu DL, assim. E agora, quando eu fiz isso, eu defini um vetor área que está saindo do papel, que está saindo do quadro aqui, ó. O meu DA, se eu quiser pensar nele como um vetor, ele seria um vetor que sai do papel pela minha regra da mão direita. Então, o meu DL está indo nessa direção e o meu DA está saindo. Então, foi importante eu ter definido uma orientação, que todos esses quadradinhos fossem integrados da mesma forma. Na hora que eu fiz isso, aquelas paredes que se tocavam uma com a outra se cancelavam na hora de fazer a integral de linha. Tá bom? Então, existe uma noção de vetor área que é dada pela regra da mão direita. Poderia ter feito com a esquerda? Poderia, mas todo mundo usa da direita, você tem que usar da direita também. Tá? Essa expressão, quando você está integrando sobre uma superfície plana, é chamada de teorema de Green. Tá bom? Agora, a gente pode generalizar essa expressão para quando você tem... Imagina aqui, isso aqui, olha, eu tenho uma superfície que está aqui e o contorno dela. Eu posso pegar, deformar essa minha superfície, expandir ela para cá, e deformar ela como um pedaço de arame, a linha como um pedaço de arame, e definir o que se chama de teorema de Stokes. O teorema de Stokes é a mesma coisa. Ele diz que a integral do meu campo vetorial ao longo desse caminho que define a superfície é igual à integral sobre a superfície, que agora não precisa mais ser plana, dA do rotacional do campo. E o que é esse objeto rotacional? Esse objeto rotacional é o seguinte. O rotacional do meu campo V é dado da seguinte forma. Isso aqui não lembra um produto vetorial? Tem essa notação de produto vetorial para você poder usar a mesma coisa de produto vetorial. Olha, eu vou calcular IJK. Agora eu vou colocar as minhas derivadas. ddx, ddy, ddz
E agora eu vou colocar o meu vetor. Vx, Vy, Vz. E aí você calcula esse determinante. Vamos ver o que é a minha componente z. A componente z é o cara que dá o k. Ó, esse fulano que está aqui. Ó. É d dx vvy. Então, olha, eu tenho a componente x, a componente y. Agora eu estou escrevendo a componente z. É d dx vy menos dy vx. E agora você pode escrever, fazer para as outras duas também. O que era isso aqui? Ó? Era exatamente a componente z do rotacional. Então, o teorema de Stokes, que é esse que está escrito aqui embaixo, é uma generalização para quando você deforma essa superfície que a gente fez no plano. Mas não é nada demais. É só uma extensão. Mas, de novo, ele é uma continuação da ideia do teorema fundamental do cálculo, do teorema de Fulve. Ele está me dizendo, olha, isso aqui não é como se fosse, de novo, uma derivada, um outro tipo de derivada do campo vetorial? Porque não estou tomando essas derivadas aqui? Ele está dizendo, olha, toma esse tipo de derivada especial sobre toda a área. Isso é igual ao valor da função calculado na borda, que agora é um caminho. Tá bom? Então agora vamos voltar para o nosso eletromagnetismo. Todo mundo entendeu o que eu fiz? Por que trabalhar com cálculo diferencial é mais interessante? Simplesmente tem problemas que você não consegue resolver integralmente. Você tem que resolver ele como uma equação diferencial. Para isso você tem que escrever as equações como equações diferenciais. As equações do eletromagnetismo. Então vamos fazer o nosso teorema de o Gauss aplicado na lei de Gauss. O que dizia a lei de Gauss para a gente? A integral sobre uma superfície fechada do nosso campo elétrico é igual ao quê? A carga no interior dividido por ε0. Tá bom? Todo mundo lembra disso, né? Agora, o que é a carga no interior? Bom, se a carga, ela podia, vamos imaginar que a minha carga, eu peguei essa minha superfície, mas que a minha carga ela não é um ponto, mas que ela está espalhada numa determinada região. Se ela está espalhada numa determinada região, a carga no interior, então ela tem uma densidade volumétrica, ρ. Quantidade de carga por unidade de volume. Então, a carga poderia então ser escrita como 1 sobre ε0, a integral sobre o volume de toda a superfície, de tudo, da densidade de carga. XYZ aqui. Tá bom? Agora, isso daqui é a integral do fluxo sobre essa superfície fechada, que delimita esse volume. Eu posso usar agora o meu teorema de Gauss. O que o teorema de Gauss falou para a gente? Que a integral do fluxo sobre a superfície poderia ser escrita também como uma integral sobre o volume, mas de outra coisa, né? Do que? Do divergente. Então, isso daqui poderia ser escrito como a integral sobre o volume do divergente do nosso campo elétrico. Isso é igual a 1 sobre ε0 da integral sobre o volume da densidade de carga. Então, agora você pode comparar as duas coisas. E aí você viu que o divergente do campo elétrico poderia ser escrito, então, da seguinte forma, né? ρ sobre ε0. E essa é a lei de Gauss na forma diferencial. Então, quando você for programar um computador, é isso aqui que você tem que usar. Você não usa esse. Você vai usar esse daqui. Onde o divergente é aquilo que eu tinha definido, né? O divergente do campo elétrico é a derivada EX dx mais a derivada de EY mais a derivada de EZ dz.
Tá bom? Bom, agora a gente tinha então a nossa lei de Gauss na forma integral, está aqui, né? Integral dA de E, superfície fechada, Q sobre ε0. E aí a gente reescreveu agora como, na forma diferencial, como o divergente do campo elétrico, como sendo igual a ρ sobre ε0. Agora a gente tinha uma segunda lei do eletromagnetismo. A integral dA de B é igual a zero. E o que ela significava para a gente? Que não tinham monopolo magnéticos. Né? Todas as linhas de campo magnéticas têm que ser fechadas. Então, se eu quiser escrever ela na forma diferencial, eu vou seguir exatamente os mesmos passos que eu tinha feito aqui em cima. Reescrever isso aqui era sobre a área, né? Sobre a superfície fechada. Na hora que você usa o teorema de Gauss, isso se escreve como a integral sobre o volume da minha superfície, dV, do divergente de B, seria igual a zero. Então, olha, a segunda lei, olha, que a gente derivou, pode ser escrita como sendo que o divergente do campo magnético igual a zero. Tá bom? Agora a gente tem uma terceira lei que a gente falou na aula passada. Era chamada lei de Ampère. A lei de Ampère, ela falava para a gente o seguinte: a integral sobre um caminho fechado do meu campo magnético era igual à carga no interior desse caminho, não, a corrente no interior, que passa no interior desse caminho vezes μ0. Bom, se eu quisesse usar o meu... Então, como é que a gente tinha visto isso? Não, a gente tinha visto assim, olha, imagina o seguinte coisa, olha, você tem um caminho fechado, por ele passa uma corrente, tá vendo? Tem um fio passando aqui, ó, com uma determinada corrente I. A gente pega esse caminho e agora, de novo, vai orientar usando a nossa regra da mão direita. Seu dedo na direção que a corrente está indo, e aí o campo magnético que é gerado circula em torno desse fio, dessa corrente I que está passando. Bom, agora eu vou usar o meu teorema de Stokes. O meu teorema de Stokes diz o seguinte, olha, pega esse caminho, mas eu quero escrever essa integral, em vez de ser como uma integral de caminho, como uma integral sobre a área, sobre tudo que está passando ali. Então eu posso pegar e reescrever esse objeto, agora como sendo uma integral sobre a área que é delimitada por esse caminho, tá? Daquele conjunto de derivadas, do rotacional do campo magnético. Isso é igual a μ0 vezes a corrente que está passando no interior. Mas agora o que eu preciso é redefinir aquilo que eu tinha chamado, reescrever a minha corrente em termos de uma integral de área também. E como é que você definia uma corrente em termos de uma área? O que era a relação entre corrente e área? Você tinha um fio. Oi? Densidade de corrente. Então, essa corrente pode ser escrita como μ0, a integral sobre a minha superfície, dA, da densidade de corrente J. Agora você viu por que é importante você ter orientado a superfície e aonde aparece o vetor dA em relação à corrente. Quando o vetor dA aponta na mesma direção da densidade de corrente, isso aqui dá um número positivo, tá vendo? Módulo primeiro, módulo segundo, cosseno do ângulo entre os dois. Se o dA
fosse oposto à direção da densidade do J, dava 180 graus, dava um sinal de menos. Então, é importante, por isso que a gente define com a regra da mão direita, e por isso que é importante você seguir essa orientação. Então, olha, na hora que você botou o seu DL, o DA faz 90 graus com a superfície, está indo aqui para cima. Ó. O DA está aqui. Ó. Se I está indo na mesma direção do DA, isso entra como um número positivo. Tá bom? Mas agora eu posso comparar, olha, esse pedaço da minha equação com esse daqui. Ó. E aí eu encontro que a integral dL de B é igual a μ0i, essa é a forma integral. A forma diferencial é essa daqui, ó. O rotacional do campo B é igual a μ0 vezes a densidade de corrente. E essa é a lei de Ampère na forma diferencial. Tá bom? Isso aí era uma coisa que deveria ser natural, porque quando você faz as últimas 4 semanas de um curso de cálculo 2. Mas as últimas 4 semanas de cálculo 2 aqui são cortadas, né? Vocês não fazem FVV que não tem isso. Esses teoremas assim. Mas você viu que eles não são tão complicados. São diferentes, mas eles não são tão complicados. Bom, então essa é a forma diferencial. Essas são as formas das equações de Maxwell que a gente derivou na forma diferencial. Tá bom? A gente derivou mais uma equação também, muito parecida com essas daqui, que era a equação de continuidade da corrente, da carga, né? O que era? A equação de continuidade da carga, eu mostrei para vocês, pode ser escrito assim, olha, o divergente de J é igual a dq dt. Tá bom? E essa quer dizer que a quantidade de carga que sai de um determinado volume tem que ser igual à variação, a quanto ela mudou, o número de cargas dentro daquele volume mudou no tempo. Ok. Bom, então essas são as equações que a gente derivou até agora. Para completar todo mundo, a gente tem que falar da força. E a gente encontrou que a força tem uma parte que é devido, sobre uma carga, é devido ao campo elétrico, e uma outra parte que é devido ao campo magnético. A equação da força, ela é a mais importante, provavelmente é a mais importante que a gente pode pensar. Por quê? Porque ela é que liga com a realidade. B você não vê esses objetos. Você vê a ação, né, o efeito que eles têm sobre outros objetos. Por isso, a equação da força ela é fundamental para ligar com aquilo que a gente vê. Tá bom? Então, isso aqui é um resumo das equações que a gente viu até agora. Todas elas, todos os princípios. Ah, mas aonde entra a energia potencial, por exemplo? O potencial elétrico? Oi? O potencial elétrico pode vir de cima, pode vir da definição de trabalho, ela vem da definição de trabalho quando você está fazendo a força, mas além disso, se você for um matemático puro, o que a gente encontrou? A gente encontrou que o divergente do campo elétrico é ρ sobre ε0. Além disso, eu falei que linhas de campo elétricas, elas saem de cargas positivas, entram em cargas negativas, elas nunca circulam, elas nunca estão fechadas. Esse statement, essa afirmação, pode ser escrito matematicamente como sendo o rotacional do campo elétrico é igual a 0. O rotacional é isso aqui que a gente calculou. Ó. Lembra do B? O que eu calculei no B? Não foi a integral de caminho ao longo de um loop? A integral de caminho ao longo de um loop, aí eu disse, não, isso aqui pode ser reescrito como esse outro objeto, que é a derivada, essa derivada misturada de componentes no meio, sobre o loop inteiro. E então o que ele mede é o quanto o campo circula. O campo magnético, ele circula, sim,
Então, o rotacional dele pode ser diferente de zero. Quando tem uma linha de campo, porque ele está fechado. Agora, o campo elétrico, até onde a gente fez, não tem linhas de campo fechadas. Então, o rotacional dele é sempre zero. O que isso quer dizer? Isso quer dizer assim, ó, imagina que você tem um líquido, água, tá bom? E aí agora, eu quero me perguntar eu vou aproximar a água como um líquido irrotacional, sem rotacional, com rotacional zero. Isso não é verdade. Isso, na verdade, eu estava lendo ontem, o John von Neumann, que foi um físico famoso, disse que quando você faz isso é que você está trabalhando com uma coisa que não é água seca. Mas é uma aproximação para a gente entender o que acontece. Então, vamos pegar que você tem um líquido, e aí agora você joga uma bolinha dentro desse líquido com a velocidade correta, exatamente correta, e agora você senta em cima da bolinha e olha o que está acontecendo com o fluido, com a água em volta de onde você está indo. Então, a água, ela vem, ela faz assim. Isso aqui são as linhas de velocidade de pedacinhos de água em torno da sua bolinha. Tá bom? Se eu chegar agora, então essas aqui são as linhas de campo de água. Estou sentado em cima da bolinha, a bolinha está caindo dentro do fluido. E agora o fluido está passando por você. Aí você está dentro da bolinha e você olha para fora, você vê se você imaginar uma caixinha de água, é isso aqui que você está vendo, a caixinha de água fazendo. Tá? Então são os vetores de velocidades da água. Se eu pego agora e calculo a integral de caminho em torno da bolinha, o que vai acontecer? Você vê que, olha, aqui, olha, a integral de caminho, esse aqui é o meu DL. Nesse pedaço aqui, eu tenho o meu V apontando para cima, dando um ângulo menor que 90. Então, dá um cosseno menor que 90, dá um número positivo. Quando eu chegar nesse pedaço daqui, olha, o meu campo de velocidade indo para lá, o meu DL está para cá, ó. Então, aqui dá um ângulo maior que 90. Vai dar um número negativo. O fato de você dizer que o problema não tem um rotacional zero, que essa água seca tem rotacional zero, quer dizer que se eu integrar ao longo desse caminho, vai dar zero. Algumas vezes é positivo, outras vezes é negativo, quando você somar todo mundo vai dar zero. E isso quer dizer o que significa isso daqui, o rotacional do campo elétrico ser zero. A combinação dessas duas equações é o que se chama de eletrostática. E quando isso acontece, quando você tem essas duas, eu também falei para você o seguinte, olha, quando você tem esse rotacional igual a zero, eu posso mostrar que existe uma função que, quando derivada, me dá o campo elétrico. Isso que eu chamo de potencial elétrico, quando tomado o gradiente dela. Existe uma função que é um número, um escalar, que quando você pega e você toma o gradiente dessa função, isso é igual ao meu campo elétrico. O que era o gradiente mesmo? É derivada de x, então é dv dx na direção x mais dv dy na direção y mais dv dz na direção z. Isso aqui que é o gradiente de V. Então, quando isso aqui é satisfeito, existe um potencial elétrico. Tá? E a razão disso é porque eu tinha que ter aquelas derivadas mistas dando certinho, né? Quando você toma a segunda derivada. Tudo bem? Então, eu falei disso em algum momento. Então, essa aqui é a eletrostática. Agora, a gente tem magnetostática, que é a parte da matéria que a gente está estudando agora. Quais são as equações do eletromagnetismo que a gente viu? Bom, a gente viu que o divergente de B é igual a zero, né? Ou na forma integral, a integral dA de uma superfície fechada de B é igual a zero. E nós agora vamos de ver uma segunda equação.
o rotacional de B é igual a μ0i, μ0j. Ou, na forma integral, a integral dl de B é igual a μ0 vezes a corrente I. Tá bom? Esse par de equações quer dizer, olha, o divergente de um campo é zero, mas o rotacional dele não é. Esse é um outro tipo de campo vetorial que aparece. E é quando você tem esse par de equações, você chama isso de magnetostática. Por que é magnetostática? Você vê que as coisas não estão paradas. J são cargas em movimento, mas é um conjunto de cargas e movimentos em velocidade constante. Então, nesse sentido, é que ela é chamada de estático, porque o J não está mudando no tempo. Tá? Quando você tem isso, agora você não consegue definir um potencial para o campo magnético. Porque eu falei que o que me impossibilitava definir o potencial elétrico era esse cara aqui, ó, rotacional de E igual a zero. Mas agora o rotacional de B não é zero. Então não vai existir uma função VB que quando tomado o gradiente me ache o campo magnético. Não tem. Mas você pode mostrar que existe uma outra função, que é chamada, na verdade, três funções, chamadas potencial vetor. O potencial vetor, ele diz para você o seguinte, que se você pegar, e vai existir um vetor, né, um campo vetorial com três componentes, AX, AY e AZ. Quando isso aqui acontece, eu posso definir que o meu campo magnético é o rotacional do campo A. Então vai existir esse campo A. E esse é chamado de potencial vetor. Não é mais um escalar, né, um campo escalar, mas é um campo vetorial. E aí você define o A. Mas você está trocando um campo vetorial por outro? Por que um é melhor que o outro? Bom, se a gente fosse continuar a resolver aqui num curso de eletrostática, né, que você pode fazer depois na faculdade, o que você vê é que muitas vezes é legal trabalhar com o potencial vetor. Facilita a sua conta. Se você continuar nesses seus estudos e um dia você for fazer mecânica quântica de verdade, o que você vai ver é que raramente você trabalha com o campo magnético. Você trabalha com o potencial vetor. Mas o que um é mais real que o outro? Na verdade, dentro da mecânica quântica, o potencial vetor tem um papel mais preponderante, mais importante que o campo magnético em si. Existem consequências experimentais da existência do campo do potencial vetor, né, chamada fases de Berry, que você mede no laboratório. Então, o potencial vetor me parece ser até mais físico em muitas situações do que o próprio campo magnético. Só que a gente, infelizmente, ou felizmente, né, não vai estudar o potencial vetor. Mas é importante que vocês saibam que ele existe e que em muitos lugares é importante ser considerado e ser usado. E pode ser útil também quando você for fazer eletrostática e eletrodinâmica. Tá? Bom, então, esse foi foi uma revisão, porque eu falei de coisas que vocês não estão acostumados. Né? Eu não posso esperar que vocês saibam isso. Mas foi uma visão global daquilo que vocês fizeram até agora. Uma visão de quem está olhando de fora, né? De cima, e tendo uma visão geral de tudo. Mas agora nós vamos calcular alguns exemplos de alguns problemas específicos de magnetostática. Então a gente está no caso daquelas equações. A gente já fez alguns, né, na aula passada. A gente fez o fio infinito, depois nós olhamos o campo magnético dentro do fio. Tá? Então essas foram as coisas que nós fizemos. O que nós vamos fazer hoje primeiro vamos olhar o seguinte problema. Imagina que eu tenho uma espira. E nessa espira, então é um fio enrolado. Eu liguei uma bateriazinha, então eu tenho uma corrente I passando pela minha espira. Então eu tenho uma corrente I circulando aqui. A pergunta é, qual é o campo magnético num ponto P aqui, bem no centro, bem no eixo de simetria da espira? Esse é um exemplo do livro.
Tá bom? Então, o que a gente pode esperar desse nosso campo magnético? Primeira coisa, vamos usar a lei de Biot-Savart para calcular esse campo magnético lá. Eu posso usar a lei de Ampère? Ajuda a usar a lei de Ampère? Resposta, sim ou não? Você não tem uma simetria nesse problema, né? Então não ajuda. Não ajuda para eu calcular usando a lei de Ampère, porque, lembra, a lei de Ampère é uma... A lei de Ampère, né, na forma integral dela, essa forma aqui, ó, ela me dá uma única informação do problema. Ela me diz o seguinte, olha, se você integrar o campo em todo um caminho, ele dá igual a μ0 vezes a corrente que está no interior dele. Agora, se o campo não for constante, né, o módulo dele for diferente em cada um dos pontos, eu não consigo, a partir disso, encontrar qual é o campo magnético. É aquela mesma história da lei de Gauss, né, que eu dizia assim, olha, é legal, se todo mundo tiver a mesma idade daqui, se você me der a média das idades, eu sei a idade de todo mundo, óbvio. Então, é a mesma história agora para esse problema. Não tem uma simetria. Então, nesse problema, eu não consigo usar de maneira apropriada a lei de Ampère. Ela é válida? Ela é válida. Funciona. Só que não me ajuda a calcular o campo magnético naquele ponto. Então, para isso, a gente usa a lei de Biot-Savart. O que a lei de Biot-Savart falou para a gente? São dois caras, Biot e Savart. Diz que o campo magnético, devido a um pedacinho, um segmento do fio, é igual a μ0 sobre 4π, isso é uma constante, vezes o quê? Vezes R, o vetor é R, produto vetorial com o elemento de linha, dividido ao contrário. Obrigado. Eu ia achar o sinal errado, obrigado. dl, produto vetorial com o versor R, dividido por R quadrado. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer, olha, se você pegar um segmento assim, um pedacinho pequeno aqui do fio, onde tem uma corrente I passando por ele aqui, ó, I passando por ele, μ0I. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse pedacinho e vou ligá-lo por um vetor R até o meu ponto P. Tá? Então, esse aqui é o meu vetor R. Então, o que vai acontecer? Olha, R, produto vetorial com o dl. O que era o dl? O dl não é o dl não é o vetor que aponta na direção da corrente? Então, vamos lá. Então, aqui, ó. Então, eu tenho o R indo lá, o dl indo para cá. Então, o meu vetor aqui, olha, quando eu estou bem em cima, esse cara... Ups! Sorry. Ai, ai. Esse vetor aqui, então, olha, R, dl, o meu dB aponta para cima. Tá bom? Agora eu vou pegar um pedacinho de corrente que está aqui embaixo. Tá? Então eu tenho, continua a corrente circulando, né? Então, olha, eu tenho o meu dl agora está apontando ali para dentro do quadro. O meu R agora é esse vetor que está aqui. Agora, quando eu fizer R, dl, o meu campo magnético, deixa eu ver aqui, ó. R, dl, não, aqui deu para baixo. Esse aqui deu para baixo. Quando eu fizer agora o daqui de baixo, ó, R, dl, deu para cima. Então, fiz alguma coisa ao contrário aqui. Antes estava certo, né? Eu fiz ao contrário agora. Isso, dB. E agora o meu dB deu para baixo aqui.
Então, o que vai acontecer? Como esses dois pontos são simétricos, um em relação ao outro, a componente y cancela. E eu fico só com o campo magnético na direção x. Então, eu só vou me preocupar com o campo magnético na direção x. Tá bom? Bom. Então, vamos de novo calcular o que é esse cara aqui. Se essa espira aqui tem um raio Rzão, e essa distância é r pequeno, então vamos lá substituir o que é aquilo. O módulo de dB é μ0 i sobre 4π vezes o módulo desse cara aqui. Bom, é 1 sobre r quadrado, essa distância ao quadrado. Se esse ponto está na posição x, então isso é x quadrado mais r grande ao quadrado. Isso é x quadrado mais r grande ao quadrado. Agora, é o módulo de dl, produto vetorial com o versor r. Módulo do primeiro, módulo do segundo, seno do ângulo entre os dois. Certo? Módulo do primeiro, dl, módulo do r versor é 1, seno do ângulo entre os dois. Seno de θ. Tá bom? Então, agora vamos calcular o ângulo entre eles. Esse aqui é o meu versor R. E aqui está o meu DL. Tá certo? Oi? Qual que é o ângulo entre eles? Oi? O Rzinho é 1, é versor, ó. O R grande, o R tem esse tamanho aqui, x quadrado mais r quadrado raiz. R grande ao quadrado raiz. O R vetor não é unitário. O R versor é o R grande dividido pelo módulo de R. Entendeu? Tá bom? Todo mundo entendeu? Qual que é o ângulo agora entre o DL e o R? 90. Então vai dar seno de 90 que dá 1. Beleza. Agora, eu preciso do módulo de B, desse dBzinho aqui? Não. O que eu quero, na verdade, é a projeção na direção x. Porque a parte na direção y não me interessa mais. Então, eu tenho que pegar esse cara e projetar aqui, ó. Tudo bem? Projetar ele aqui embaixo. Para encontrar, ó, dBx. Então, isso vai ser, olha, o quê? Se eu chamo esse ângulo aqui de θ, não, deixa eu chamar de φ, outro ângulo. Se eu chamo esse ângulo aqui de φ, isso seria o quê? Isso aqui é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Certo? Então, seria o quê? O cateto adjacente sobre hipotenusa é o cosseno. Então, seria, se eu quero dBx, isso seria o módulo de dB, que é a hipotenusa, μ0 i sobre 4π, 1 sobre x quadrado mais r quadrado dl, vezes o cosseno de φ. Agora, o cosseno de φ é o quê? Bom, esse ângulo φ não é o mesmo que esse ângulo φ que está aqui, que é o mesmo que esse ângulo φ que está aqui? Não é isso? Então, isso daqui seria, o cosseno de φ seria o quê? Seria x sobre essa hipotenusa. Então, eu posso reescrever o cosseno de φ como x sobre a raiz quadrada de x quadrado mais r quadrado. Então, o campo magnético, devido a esse pedacinho pequenininho aqui, ó, dBx na direção x é μ0 i sobre 4π. Agora deixa eu juntar todo mundo, juntar isso com esse cara aqui, ó. Vai ficar x sobre x quadrado mais r quadrado na 3 meios
dl. Então, esse daqui é o campo magnético devido a esse pedacinho. Agora, se eu quero encontrar o campo magnético total, eu somo sobre todo mundo, sobre todo o círculo. Agora, x e r mudam? Não mudam. A corrente muda? Não muda. Então, todo mundo sai da integral e o que a gente encontra? Só o 2πr. Então, isso aqui vai ficar μ0 i 4π vezes x sobre x² mais r² na 3/2. E agora, 2π vezes o raio da espira. Então, esse 2π cancela, aparece um 2 aqui. E a gente ficou com essa expressão para o campo magnético naquele ponto. Tá bom? Alguma dúvida? Todo mundo entendeu? Oi? Não, o cosseno está aqui, ó. Era isso vezes o cosseno. Certo? Era o módulo de dB vezes o cosseno. Certo? E isso dava o dBx. E agora eu integrei sobre todo mundo, encontrei o campo magnético devido à espira naquele ponto, ao longo do eixo x. Agora, quando o x, esse ponto x, vai ficando muito grande, como é que vai esse campo, como é que é a forma desse campo magnético? Oi? Ele vai decrescendo. E ele vai decrescer de maneira muito parecida como um dipolo elétrico iria decrescer. Tá bom? Ok? Bom. Então, esse daqui é o problema de uma espira. Agora, se eu estiver fora desse ponto x, desse ponto especial do eixo, o problema é muito mais difícil de ser feito. Mas você pode fazer usando a lei de Biot-Savart. Só que não tem mais simetria nenhuma, as integrais ficam horrorosas. Mas você consegue fazer se for preciso. Você põe no computador e você calcula. Só que o que a gente vai calcular agora é um outro problema. É um problema que são várias espiras, uma do lado da outra. E esse, se você tiver um número infinito de espiras, esse é fácil de fazer. Bom. Então, vamos imaginar a seguinte coisa aqui. Vamos imaginar que eu peguei de novo esse cilindro e agora eu enrolei um fio em torno desse cilindro. É um cilindro infinito e eu enrolei um fio de comprimento infinito. Então, o meu desenho vai ser feito da seguinte forma. Eu passei, olha, o fio, estou enrolando. Então, aqui, olha, eu botei o fio para dentro do quadro. Aí, agora, ele está saindo aqui embaixo. Agora, ele está entrando dentro do quadro. Aqui, ele está saindo do quadro. Aqui, ele está entrando no quadro. Aqui, ele está saindo do quadro. Então, eu estou enrolando o fio aqui em volta. Tudo bem? Todo mundo entendeu o que eu fiz? A maneira, o que o desenho significa? Bom, se o fio estiver realmente super enrolado, você vê que isso daqui parece como se fosse o problema de uma espira. Imagina aqui, isso aqui é como se fosse um anelzinho. E eu tivesse vários anéis, um do lado do outro. Quando a gente tinha um único anel, o que a gente acabou de ver foi o seguinte, eu tinha um único anel e eu tinha uma corrente circulando, né? Então, deixa eu fazer naquele mesmo jeito. Então, aqui, olha, a corrente está entrando, aqui a corrente está saindo. Meu anel está andando desse jeito. Tá? Então, o que eu tinha visto é que no meu anel, eu estava gerando linhas de campo magnético, que são circulares, que estão fazendo isso aqui. Ó. Tá bom? E a gente calculou o campo magnético num único ponto aqui do anel, do eixo do anel.
Mas se eu tivesse calculado em outros lugares, eu ia ter essas linhas de campo fazendo isso aqui. Ó. Lembra, o campo magnético, nesse nosso problema, ele tem um rotacional diferente de zero, ele roda, ele faz essas linhas fechadas. Tá? E é isso aqui que a gente está tendo. Agora eu vou botar um outro cara como desses aqui, ó, aqui do lado. Então agora eu tenho uma outra espira aqui do lado. Corrente entrando, corrente saindo. Agora, os caras de novo vão se somar. Você vê que ao longo do eixo, a gente sempre vai encontrar uma coisa muito parecida com a que a gente obteve antes. Só que, longe do eixo, eles vão se somando de uma maneira não trivial. Tá vendo? Agora, esse cara tem uma linha de campo que está fazendo isso, tem uma linha de campo que está fazendo isso. Você tem que somar todas elas. Né? Então, isso aqui eu estou usando o princípio de superposição. Calculei o campo magnético devido a uma espira, calculei o campo magnético devido a outra espira, e aí eu vou somando todos eles. Bom, agora, se eu tenho um número infinito, enorme de espiras, uma do lado da outra, o que eu espero para o campo magnético ali dentro? Ali, exatamente sobre o eixo. Oi? Eu espero que o campo, exatamente sobre o eixo do cilindro, ele vai ser uniforme, ele vai se somar em todo lugar. Então, na hora que eu botar meu dedo aqui, olha, botei o meu dedão, a corrente está indo nessa direção. Pela regra da mão direita, esse fio está produzindo um campo magnético na direção da janela. Pela regra da mão direita, esse fio também está produzindo um campo magnético na direção da janela, exatamente como a gente tinha aqui no problema de uma única espira. Então, o campo magnético, exatamente no eixo, ele aponta, nesse caso aqui, na direção da janela. Tá bom? Se o meu cilindro é finito, o que eu espero que aconteça com essas linhas de campo? Quanto mais eu se o cilindro é finito, se ela tem uma hora que para de ter espiras, o que acontece com as linhas de campo? Tem uma hora que ela tem que fechar, certo? Como é que eu fiz esse meu desenho? Você viu que, à medida que eu fui me aproximando do anel, essas minhas linhas de campo foram ficando menores. Agora, quando eu for somando com os outros anéis, à medida que eu for me aproximando da parede, essas minhas linhas vão ficando menores. Então, olha só. Se eu quiser desenhar a linha de campo aqui, ó, na hora que eu for desenhar, ela vai aparecer assim, ó. Vou chegar aqui. Então, à medida que eu for me aproximando da parede, que eu for me aproximando da parede, elas vão fazendo curvas cada vez menores, mais fechadas. Agora, e se eu estico o meu cilindro para o infinito? O que acontece com as linhas de campo? Oi? Elas têm que ir retas. Elas não conseguem sair mais. Então, o negócio é que quando o cilindro é infinito, eu estou fazendo um furo no universo. Eu falei, as linhas de campo magnético têm que ser fechadas, né? Tem no nosso universo. Mas se eu faço um furo no universo, passei um cano no universo, onde as linhas de campo só estão ali dentro, não podem sair, né? Eu estou fazendo uma coisa que não é exatamente o que a gente tem no mundo. Então eu fui e criei, se eu vou fazer isso, eu vou chegar e vou imaginar que eu peguei o meu cilindro e eu aumentei ele muito. Ele está enorme. Então, na hora que eu faço isso, que eu aumento o meu cilindro, aumento o número de espiras, agora, as minhas linhas de campo, elas vão cada vez ficando mais... Essa aqui do eixo continua sempre paralela, está sempre bonitinha. Mas à medida que eu vou me aproximando das paredes, elas também vão ficando paralelas. Porque agora elas não conseguem mais fazer a curva para voltar, porque eu fiz o cano para o infinito. Então elas vão ficando paralelas, uma do lado da outra. Qual seria a relação de intensidade delas? Elas têm que se somar. E mais que isso, vão ter a mesma intensidade, independente de onde eu esteja.
Não entendeu? Não? Então, o argumento é o seguinte. Você entendeu uma única espira, não entendeu? Que as linhas de campo fazem esses anéis, esses círculos fechados. Agora, eu fui botando uma espira do lado da outra. Se eu olhar para o campo magnético de uma única espira, continua sendo exatamente aquilo que a gente tinha derivado antes. Mas na hora que eu coloco a segunda espira, eu tenho que usar o princípio de superposição. Somo o campo da primeira espira com o campo da segunda espira. O que vai acontecer? Ao longo do eixo, nada muda. Continua sendo o campo de uma mais o campo da outra. Fora, vamos ver o que acontece aqui. Ó. Vamos imaginar, então, que eu tenho um fio aqui, ó, está entrando no quadro. Se eu pego esse fio aqui, que está entrando no quadro, ele gera o campo magnético que está circulando desse jeito, tá bom? Então, nesse ponto aqui, ó, nesse ponto, o campo magnético, ó, pela minha regra da mão direita, aponta para baixo. Aqui, ó, B, tá bom? Agora eu vou pegar uma outra espira, vou fazer essa um outro fio, vou fazer ele em branco aqui do lado de cá. E agora eu vou imaginar um segundo círculo imaginário passando por esse mesmo ponto aqui, ó. Tá bom? Esse fio branco gera um campo magnético que aponta para lá. Tá bom? Agora, a resultante, quando os dois existem simultâneos no universo, naquele ponto, é um campo magnético nessa direção. Esse é o campo total. Então, agora, vamos pegar essa figura. Cada um desses fios, cada um deles gera um campo magnético nesse ponto. Nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Quando eu somo sobre todos eles, a única coisa que sobra é essa componente na direção da janela. E mais que isso, as coisas vão conspirar para que, se o cilindro for realmente infinito, eu tiver um número infinito de espiras e o cilindro for realmente infinito, o ponto que eu peguei, a distância em relação ao eixo X, não importa. Porque, tudo bem, esse cara daqui, ó, ele produz um campo magnético que aponta para cima. Mais para cima do que aqui embaixo. Aqui embaixo ele apontaria um pouquinho mais para baixo. Só que aqui ele está mais perto. Então, apesar da projeção dele na direção X ser menor, como ele está mais perto, compensa. E as coisas se somam de forma que o campo dentro da espira, dentro do anel enrolado, né, desse cilindro enrolado, o campo é constante, ou quase constante. Isso é realmente constante se o cilindro for infinito. Tá bom? Todo mundo entendeu? Oi? São espiras contínuas ou são vários anéis? É uma ótima pergunta. Aqui são vários, é um fio contínuo que eu estou enrolando. É o passo do fio. O quão mais próximo, quão perfeito isso vai ser quanto mais fino for o fio e menor for o passo do fio entre um enrolamento e outro. Tá? Você contínuo não altera isso? Do que eu ter vários anéisinhos realmente separados, no caso um do lado do outro? Não vai alterar. Porque você diz ter esse passozinho aqui, ó. O fio está enrolado. Então, agora imagina que você junta esses dois pontos aqui, ó, e esses dois pontos aqui embaixo. É isso que você está imaginando. Eu estou dizendo, você tem os vários anéisinhos, tá? E a gente está aproximando esses anéisinhos, né? Eu poderia ter feito a conta com anéisinhos somando as espiras, mas eu não vou fazer isso. Eu estou dizendo assim, olha, pega e enrole um fio. O campo magnético que é gerado vai ser o mesmo tipo de campo que se você tivesse um anelzinho do lado do outro. E teria, no caso de um cilindro infinito, teria essa característica. O campo está todo ali dentro. É uma aproximação. Vai ser exatamente igual, só quando o fio for infinitamente fino e o passo, então, por conseguinte, for infinitamente pequeno, o passo de enrolamento do fio. Tá? Mas então eu enrolei o meu fio. Mas agora eu descobri uma propriedade, eu entendi uma propriedade sobre essas linhas de campo. Quando o passo é infinitamente pequeno, quando o fio está enrolado, quando o cilindro é infinito, as linhas de campo estão todas contidas dentro do cilindro.
e... Ixi, as linhas de campo são todas contidas dentro do cilindro e o campo ele é constante, tem módulo constante. Então, quando você tem esse tipo de propriedade, qual é a lei que a gente pode usar que vai facilitar a calcular o valor do campo magnético? Se todo mundo é igual, né? Se a média é igual ao valor de cada um, o que é bom para usar? A lei de Ampère. Então, esse aqui é um problema típico de usar a lei de Ampère. Deixa eu só fazer a aplicação, a gente começa na aula que vem de novo com esse problema aqui. Então, a lei de Ampère diz, a integral sobre um caminho fechado do campo magnético é igual a μ0 vezes a corrente I. Eu posso pegar qualquer caminho. Alô? Só um pouquinho. Eu posso pegar qualquer caminho que eu queira. Só que se eu pegar um caminho arbitrário, pode ser que aquela integral de linha fique difícil. Quais são os caminhos que são bons para mim? O que é o caminho? Quando o caminho é perpendicular ou quando ele é paralelo às linhas de campo. Entende por quê? Porque se o caminho é perpendicular, quando eu tirar módulo do primeiro vezes módulo do segundo vezes cosseno do ângulo, cosseno de se DL é perpendicular a B, quanto é que dá esse termo da integral? Dá 0. Quando eles são paralelos, quando DL é paralelo ao B, quanto daria esse termo, essa parte da integral? O cosseno dá 1, vai ser cosseno de 0, que vai dar 1, vai ficar módulo de B vezes o tamanho do caminho. Então, o caminho que eu vou escolher tem que ter essas propriedades. O caminho que eu vou fazer vai ser, primeiro, olha, eu vou pegar um caminho que é paralelo à linha de campo o máximo que eu puder. Tem uma hora que eu tenho que fechar o caminho, não é? A integral sobre um caminho fechado. Esse é um caminho imaginário, ele não tem nada a ver com os fios. Então, eu posso agora subir com ele. Então, olha, eu estou pegando uma caixinha. E essa minha caixinha, olha, tem duas propriedades ótimas. Esse caminho que eu estou fazendo, olha, primeiro, olha, esse caminho é paralelo à linha de campo, esse é legal. E esse daqui, olha, é perpendicular às linhas de campo. Tá certo? Agora, o que acontece? Qual o valor do campo magnético do lado de fora do solenoide? Quanto ele vale? 0, porque o solenoide é infinito. As linhas de campo nunca voltam, nunca saem do solenoide. Eu tinha feito essa aproximação. Então, o campo magnético aqui, olha, é 0. Em princípio, eu posso pegar qualquer caminho que eu queira, esse termo da integral vai sempre dar o mesmo valor. Sempre vai dar 0. Tá? Agora eu vou fazer a minha regra da mão direita para orientar o meu caminho. Então, olha, se a corrente I está entrando no quadro, eu vou, para que o DA coincida com a direção da corrente I, eu vou botar meu dedo na direção do DA e vou fechar. E vou orientar o meu caminho dessa maneira. Ó. Então, eu só vou trabalhar com números positivos agora. Então, vai ser, esse aqui é o primeiro segmento, segundo segmento, terceiro, quarto. Então, ó, isso aqui vai ser a integral sobre o primeiro segmento DLB, mais a integral sobre o segundo e o quarto segmento DLB, mais a integral sobre o terceiro segmento DLB. Qual o valor de B na região 3, no segmento 3? 0. Quanto dá esse termo da integral? 0. Qual o valor da integral em 2 e 4? 0, porque o módulo é módulo primeiro, módulo segundo, cosseno do ângulo entre os dois. Agora, o DL, nesse lugar aqui, ó, aponta para cá. Ó. DL. DL. Agora, o B está para cá, faz 90 graus com o DL. Então, é cosseno de 90 que vai dar 0. Então, essa integral aqui também é 0. Só ficou faltando essa. Então, módulo do primeiro vezes módulo do segundo, cosseno do ângulo entre os dois. Então, é integral sobre o segmento 1, DLB, cosseno de θ. Só que cosseno de θ, quanto é? 1, né? Porque os dois são paralelos. Certo? Olha, DL e B aqui, ó, DL agora aqui, ó, DL está aqui, ó. DL, B, são paralelos.
Então, o cosseno é 1. Nesse instante, agora, a gente vai usar a nossa intuição física, né? O cilindro é enorme, infinitamente grande. Então, o que acontece com o módulo de B? Quanto vale? Ele é constante. E se ele é constante, ele sai da integral. Então, isso aqui fica igual a módulo de B, integral de dl. Se eu chamo esse tamanho aqui de L, quanto dá essa integral? L. Agora, pela nossa lei de Ampère, isso aqui é μ0 vezes a corrente no interior do caminho, certo? Agora, qual é a corrente no interior do caminho? Isso, é a soma da corrente de cada um daqueles fios. Então, se eu tenho N fios dentro daquele quadrado, daquele comprimento L, a minha corrente vai ser N vezes I. Tá vendo? Ó, tem I mais I mais I mais I mais I, N vezes ali dentro. Então, o campo magnético B, ó, dentro do meu solenoide, é μ0 N sobre L I. N é o número de fios dentro desse caminho. L é o tamanho desse segmento. N sobre L é a densidade de fios. Isso é o que você obtém lá do passo do enrolamento do fio. Isso ganha uma letrinha que é o Nzinho pequeno. Então, você vai encontrar no seu livro a expressão μ0 Nzinho pequeno vezes I, onde Nzinho pequeno é a densidade dos enrolamentos. Tá joia? Todo mundo entendeu? Beleza. Vamos lá. Quinta-feira a gente volta a fazer isso. Ficou faltando fazer um exemplo. Tá passando para trás para mim? Tá passando para trás, obrigado. Tá passando para trás. Não, nada de escolher a questão, hein? Vai passando para o lado aí, para trás. Passa para trás aí. Tá bom. Obrigado. Eu estava vendo 16 pontos mesmo. Cama? Vale 16 mesmo? Ih, não, depois vale 100, depois eu acerto. É 70, não, é 1 e 1 e aqui atrás 70. É 15, 15 e 70.